É isso aí, galera. Vamos lá. Mais um vídeo aqui de comparação de fundos imobiliários. Dessa vez vou trazer dois fundos de galpões logísticos, LVBI, VILG11. VILG eu tenho recebido algumas pessoas perguntando, tanto na base de clientes, quanto também fora, pessoal querendo saber um pouco mais, olhando um pouco mais aí para o VILG, e aí decidi fazer essa comparação desses dois fundos. Que fique claro, tá? Esse vídeo não consiste em recomendação de compra ou venda dos ativos aqui mencionados. Faça a sua própria análise, faça o seu estudo e tome a sua decisão. Mas antes de entrar aqui no conteúdo, quero pedir para você dar aquela força aqui para o meu canal. Se você não é inscrito ainda, aproveita, já se inscreve aí, deixa o seu like. Se você não quiser perder nenhuma novidade, já clica aí no sininho. E eu aproveito para comentar que na descrição desse vídeo deixei aí alguns links, alguns materiais extras que podem fazer sentido. Então, se você tiver interesse, é só acessar aí os links na descrição. Galera, então vamos lá. LVBI e VILG, vamos fazer aqui uma comparação de acordo com alguns dos parâmetros. Então, já vamos dar uma olhada aqui no VILG, em termos de PVP. A gente vê um PVP de 0,69 para o VILG. Vamos lembrar, né? O PVP não é a melhor métrica para a gente avaliar se um fundo de tijolo está barato ou caro. E a gente também está num cenário de muita oscilação ali, muito estresse no mercado, tá? LVBI com PVP de 0,81. Então, 0,81, 0,69. Liquidez média diário, volume de negociação diário. No caso aqui do LVBI, a gente conta com uma liquidez beirando 3,5 milhões. No caso do VILG, beirando 1,7 milhões. Então aqui a gente tem 3,5 milhões e aqui a gente tem cerca de 1,7 milhões. Então, liquidez, os volumes aqui são bem interessantes, as liquidez são bem interessantes. Participação no IFIX, tá? O LVBI conta com uma participação de 1,219, ao passo que o VILG conta com uma participação de 0,875. Então, 1,219, 0,875. Então, os dois fundos têm participação no nosso índice de fundos imobiliários. Patrimônio líquido, VILG conta com patrimônio na casa de 1,7 bilhão e o LVBI 2 bilhões. Então são fundos realmente bilionários. Então aqui a gente tem o LVBI com 2 bilhões de patrimônio e o VILG com 1,7. Então são fundos aí realmente com muita robustez de patrimônio. E aí, total de imóveis, vamos dar uma olhada agora no relatório gerencial. Aqui a gente está com o relatório dos dois, estou com o relatório mais recente do VILG, o relatório mais recente do LVBI. Vamos lá pegar essa informação aqui sobre imóveis. Então a gente tem aqui o portfólio do VILG, conta aí com 15 imóveis na sua carteira, ao passo que o LVBI, vamos dar uma olhada, conta aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, beleza? Esse cara aqui ele ainda não tá ali performando e tudo mais, então a gente tem 10, mas que estão performando 9, beleza? Então vamos lá, aqui a gente tem 9 imóveis, pegar os performados e aqui a gente tem 15 no VILG. Vacância, isso aqui era um patamar que pegava bastante o VILG, muita gente batia nesse fundo em função disso aqui. Então, vacância, a gente vê uma boa retomada na taxa de ocupação aqui do fundo, tá? Ele está trazendo aqui ocupação financeira, tá? Então, eu vou usar isso aqui como base, tá? O 97% de ocupação financeira, 3% aí de vacância. Então, para o caso do VILG, a gente tem 3%. No caso do LVBI, pegando os imóveis que estão performados, a gente vê uma vacância de 1,1. Então, vacâncias realmente bem baixas. Então, portfólios bilionários, boa liquidez, tá? Os dois fundos olhando para PVP sendo negociados com desconto e os dois fundos ali com uma vacância bem baixa. Vamos olhar aqui a alavancagem, o grau de endividamento dos fundos. A gente tem aqui a alavancagem no final aqui do relatório do LVBI. Então, a gente vê aqui que a gente tem uma dívida de 13 milhões e o patrimônio do fundo 2 mil milhões. Então vamos pegar aqui 13,3 dividir por 2 mil milhões, que é o equivalente a 2 bi, e a gente tem aqui uma alavancagem abaixo de 1%, realmente uma alavancagem
muito baixa. Então, uma alavancagem aqui de 0,67. Olhando para o VILG, vamos pegar o relatório gerencial do VILG. A gente tem aqui, em termos de obrigações, 11,8%, né, o tamanho das obrigações. Ele está pegando aqui líquido, já descontando ali as aplicações financeiras 229, que dá mais ou menos 11,8% dos ativos imobiliários do fundo. Então vamos pegar esse número aqui, a gente tem uma alavancagem de 11,8%. É uma alavancagem mais alta, mas o fundo tem conseguido retomar ali percentual de ocupação, tem conseguido fechar contratos num preço ali acima da média de mercado. Então não é uma alavancagem que, a princípio, machuca o fundo, beleza? A princípio. Média dos dividendos dos últimos 6 meses, no caso aqui do LVBI, a gente tem uma média, tá? A gente teve ali um pagamento de 83 centavos, 83, o fundo veio pagando ali alguns dividendos mais altos, fruto de gestão ativa, inclusive esse fato tá comentado aqui no escritório, beleza? Então a gente teve ali o encerramento do que veio de uma gestão ativa, tá bom? Então a gente vai para esse patamar de 83 centavos. Então ele tá pegando aqui, vamos pegar a média dos últimos 6 meses, vai? Então vamos colocar 90 vezes 4 mais 83 vezes 2, vamos dividir tudo isso aqui por 6. Então a gente tem uma média aqui de 88 centavos, entendendo que o recorrente agora vai ali para um patamar de 83. VILG, vamos dar uma olhadinha aqui para o VILG, quanto que a gente tem feito ali, 61, 60, 64, 65, 65 e 60. Beleza? Então 60, 65, 65, 64, 60, 61. Então vamos fazer a média aqui, né? Vou colocar aqui 60 mais 65 mais 65 mais 64 mais 61 mais 60 dividido por 6. Então a gente tem um patamar aqui de 63 centavos. No último relatório gerencial, a gente teve aqui a liberação de um guidance de distribuição, beleza? Então a gente estava aqui dentro desse guidance, beleza? A estimativa é que a gente tenha aí até dezembro de 24 esse guidance de 60 a 67. A gente tem ali no primeiro trimestre de 2025, 62 a 68. Depois a gente deve observar ali uma subida no segundo trimestre e no terceiro trimestre, tá bom? Fruto aí de gestão ativa, beleza? Na verdade, desculpa, fruto de novas locações, tá bom? O fundo tem anunciado novas locações, então a gente já tem ali uma certa estimativa ali, considerando algumas locações. Beleza? Então a gente deve ter ali um encerramento de carência e daí a gente já deve começar a ter esse impacto positivo para o fundo. Obviamente, se a gente tiver alguma gestão ativa, alguma reciclagem, a gente deve observar ali também um certo incremento. Então, a gente vê um guidance subindo justamente por conta ali de novas locações feitas. Que fique claro, isso aqui você não deve encarar como uma promessa de rentabilidade. É uma expectativa considerando alguns números atuais, considerando o que tem sido feito. Mas você não deve encarar isso como uma promessa de retorno. Beleza? Então, tudo preenchido aqui. Beleza? Trouxemos aqui os principais números do LVBI e do VILG. De novo, reforço, esse vídeo não consiste em recomendação de compra ou venda. Beleza? Então era isso que eu queria trazer. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado claro. Reforço os pedidos que eu fiz aí no início do vídeo. Deixa aí seu like, se inscreve, clica aí no sininho. Caso tenha interesse em algum material extra, os links estão aí na descrição do conteúdo. Se você quiser aprender mais sobre fundos imobiliários, inclusive, você acha o link do meu curso completo de fundos. Beleza? Galera, então era isso. Obrigado pela atenção. Nos vemos aí num próximo conteúdo.